Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que a esquerda continua a estar do lado dos direitos humanos, dos criminosos, é verdade. O Partido Trabalhista no Reino Unido prepara-se para libertar alguns criminosos sexuais depois de garantir que não o faria, é verdade. Portanto, a esquerda, além de estar do lado dos criminosos, novamente parece algo recorrente em vários países, também os vai libertar da prisão porque, coitadinhos, não vão eles estar presos, eles têm que apanhar sol e viver a sua vida, apesar dos crimes miseráveis e cobardes que cometeram. Vamos então ver esta notícia, em que é dito que criminosos sexuais graves serão libertados da prisão mais cedo, apesar das garantias do Partido Trabalhista. Denunciantes dizem que há uma brecha na legislação apressada. Vamos então ver aqui o que é interessante neste aspecto, porque eventualmente eles nem mentiram, são só mesmo incompetentes. Mas eu acho mesmo que foi uma mentira e que já sabiam, portanto não é como se a esquerda não tivesse pessoas capazes do ponto de vista jurídico e legal, porque conseguem compreender os contornos da lei. No entanto, não estão muito preocupados e estão do lado dos direitos humanos de quem é incapaz de estar em sociedade. Relatos de denunciantes sugerem que o novo governo trabalhista mentiu quando disse que criminosos sexuais não seriam libertados da prisão depois de cumprirem apenas 40% das suas sentenças. Portanto, são condenados em tribunal, têm de cumprir uma pena e o Partido Trabalhista acredita que 40% é suficiente, que eles já sofreram que chega, coitadinhos, não é? Não vão eles partir uma unha na prisão ou alguma coisa do género. Nas suas notas aos editores de jornais, o Ministro da Justiça afirmou no mês passado que criminosos sexuais condenados a 4 ou mais anos de prisão seriam automaticamente excluídos do seu esquema de libertação antecipada, que verá cerca de 2.000 prisioneiros libertados antecipadamente em apenas um dia na próxima semana e outros 1.700 soltos logo depois. Portanto, vocês reparem que este tipo de medidas não são só infiéis para com o povo, como também descredibilizam as instituições legais. Ora, está um tribunal com provas, segundo uma lei, a condenar um criminoso e depois, ao fim de algum tempo, chega um governo que diz: não, eu acho que vocês exageraram e, portanto, vou soltar os criminosos. Isto é descredibilizar as instituições que condenaram estes criminosos, com provas, com advogados, com a justiça a funcionar de forma plena, salvo raras exceções, eu admito. A justiça também terá falhas, obviamente, sem dúvida, e essas falhas devem ser corrigidas. Se alguém não foi preso de forma justa e essa pessoa presa até estiver inocente, deve obviamente ser solta, não é isso que está em causa. Mas se há criminosos condenados, segundo todos os regulamentos, e há provas que condenam estas pessoas e ainda assim só os fazemos cumprir 40% das sentenças, estamos a descredibilizar juízes, advogados e todas as pessoas envolvidas neste processo de sentença destas pessoas. Portanto, é completamente ridículo esta forma de estar. Eu acho que é mesmo triste o que se faz no Reino Unido, mas isto é o Partido Trabalhista a funcionar e o Reino Unido também tem aquilo para que votou. Os representantes do NAPO, o Sindicato dos Funcionários de Liberdade Condicional, disseram ao Canal 4 que há uma brecha na política, o que significa que os prisioneiros que deveriam ficar presos até ao ano que vem podem ser libertados em poucas semanas. É verdade. Isto dos partidos trabalhistas e de outro tipo de esquerdas a subirem ao poder é uma festa para os criminosos. Os criminosos ficam muito satisfeitos. Aliás, até se viu na altura quando o Lula foi eleito as festas que foram feitas nas prisões. Mas enfim, a emissora relatou que esses indivíduos estão a cumprir sentenças consecutivas e que a data final leva a uma conta uma sentença por uma infração menos grave. Os oficiais da NAPO, este tal sindicato, retransmitiram as preocupações de um agente condicional que disse: tenho um homem de alto risco condenado por perseguição, o que excluiria da libertação antecipada. No entanto, como ele tem uma infração de trânsito, agora ele é elegível para a libertação antecipada. Uma fonte do Probation Service também observou que a legislação destinada a libertar prisões de anos de má gestão do Partido Conservador, e eu confirmo, o Partido Conservador foi o que foi no Reino Unido e de conservador só tinha o nome, com muitos dos espaços provavelmente a ir para os desordeiros, foi elaborada muito rapidamente. Eles disseram que a lei deveria ser analisada onde há múltiplas sentenças, antes de realmente entrar em vigor. Infelizmente, a total não resposta do governo ao relatório não conseguiu abordar essa sugestão consciente. Essa revelação, que não surpreenderá quase ninguém, acontece poucos meses depois do Partido Trabalhista lamentar uma onda de violência contra mulheres e meninas e prometer tornar a misoginia um crime de ódio. É verdade. Sabem qual é a dita misoginia que tanto preocupa esta esquerda, exatamente como outros tipos de crimes de ódio? É o discurso.
Estas pessoas não toleram é que as pessoas possam dizer livremente o que pensam, porque os crimes verdadeiramente está visto que não incomodam estas pessoas. Crimes sexuais, neste momento, estamos a considerar, através de brechas legais, portanto, através de incompetência, libertar determinadas pessoas que deveriam estar presas a cumprir as suas sentenças. Cumprir 40% da sentença, porquê? Houve provas de que estas pessoas tenham sido condenadas injustamente? Há provas de que há algum inocente preso que deveria ser solto? Porque se há algum inocente preso, deve ser solto, obviamente. Se essa pessoa não cometeu nenhum crime e foi condenada de forma injusta, deve ser solta, obviamente. Isso está claro para mim. Agora, fazer com que as pessoas, através de uma brecha legal, estejam a cumprir apenas 40% das suas penas, porque estas pessoas são muito empáticas, eu acho que não deve ser por aí. Portanto, as pessoas, principalmente criminosos sexuais, devem ser punidos severamente e a prisão perpétua deve ser uma prática. E, aliás, a prisão perpétua não é com os contribuintes a pagarem toda a vida o teto e a alimentação destas pessoas. Não é nada disso. Os criminosos devem trabalhar pelos recursos a que têm acesso na prisão. É tão simples como isso. Se os criminosos têm acesso a um prato de comida e a teto, não apanham chuva, não são sem abrigo, devem então pagar pelo que estão a consumir ao Estado. Para mim, não devem ser os contribuintes a pagar os custos de alojamento destas pessoas. Portanto, trabalham para pagar a sua alimentação e o seu teto. E depois cumprem a sua pena e quando estiverem no fim da sua pena, saem da prisão. E, portanto, a prisão perpétua, para mim, é obviamente algo funcional e deve ser tido em conta. Só em Portugal, e acho que há mais 1 ou 2 países na Europa, mas são pouquíssimos, só em Portugal é que a prisão perpétua não está presente em nenhum caso. Portanto, há países mais moderados na prisão perpétua, ou seja, só utilizam a prisão perpétua para determinados casos. Há outros mais abrangentes. A prisão perpétua pode ser determinada consoante o julgamento e em vários casos. E depois há Portugal, que a prisão perpétua não pode ser utilizada em caso nenhum. No entanto, eu acho que há crimes que obviamente justificam a prisão perpétua. E essa prisão perpétua pode até ser sujeita a revista, como já se passou, por exemplo, nos Estados Unidos. Houve prisioneiros condenados à prisão perpétua que ficaram muitos anos na prisão e que depois foram levantadas poeiras sobre o caso que envolvia essas pessoas e, segundo novas provas e até o acesso a novas tecnologias, essas pessoas foram libertadas porque foram dadas como inocentes. Eu não quero inocentes presos. E por isso eu acho que a prisão perpétua deve existir e deve ser sujeita a alguma revista, eventualmente. No entanto, independentemente da quantidade de anos que um prisioneiro esteja na prisão, esse prisioneiro deve trabalhar para ter acesso aos recursos que tem. Se não trabalhar, não tem que ter acesso, porque cá fora só come quem trabalha, a não ser que roube. Portanto, só come quem trabalha, só tem teto quem trabalha e, aliás, mesmo quem trabalha em Portugal, dificilmente tem acesso a uma casa e está tranquilo da sua vida para comer, pagar as contas e ter a sua vida sossegado. Portanto, se as pessoas cá fora têm que pagar para comer, pagar para ter uma casa, etc., porquê é que os prisioneiros não hão de pagar? Ainda para mais, tendo em conta que falharam para com a sociedade. Estas pessoas cometeram crimes. E, portanto, devem trabalhar para ter acesso à sua comida. É o que me parece a mim. Acho que trabalhar nunca matou ninguém. Obviamente que não estou a falar de trabalho de escravos. Estou a falar, quer dizer, se estão a comer, têm que trabalhar às 8, 9 horas por dia, como trabalha a pessoa comum, e depois estarem presos e cumprirem a sua pena. Tudo muito bem. Mas então, se trabalham, seja qual for a área, uma área que faça falta à sociedade, seja limpeza de determinados sítios, seja construção civil para pessoas com necessidades, seja o que for preciso e o que possa ser vigiado para não haver problemas, mas as pessoas devem trabalhar pelos seus recursos. Não há nada de desumano em pôr as pessoas a trabalhar pelos seus recursos. Não me parece nada de errado e eu acho que, aliás, é o mínimo, porque a sociedade não tem que pagar por criminosos terem alojamento. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Já estava a divagar um bocadinho. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.